Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando força és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Pode tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terás, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve, eu creio, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. A minha fé firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sendo amém, somente ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. A minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim do amém, somente ele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for,
Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isto é que é vida, isto é que é vida, vida com Jesus, isto é que é vida, carregando a cruz. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura e também batiza com o Espírito Santo. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Jesus Cristo salva, cura e batiza, e também expulsa o nosso inimigo. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Cristo preparou lá no céu um lugar onde o seu povo com ele irá morar. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo, aqui é o irmão Jaime. Mais uma vez, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aproveitando mais esta rica oportunidade, né, meus irmãos? Vamos iniciar aí mais um dia abençoado da campanha, que é o quarto, né? Que começou na segunda, terça, quarta e quinta, o quarto dia da campanha. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Com o texto base da nossa campanha, saiu cortado, mas é Salmo 16 e versos 8. Amém, meus amados? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor tem sido o nosso ajudador, o nosso guarda fiel, né? E estamos aqui deliciando nas passagens bíblicas da nossa campanha, que se encontra na Bíblia. Então não tem como fugir. Elas estão na Bíblia para nós estarmos aprendendo, né? E hoje não será diferente. Nós vamos estar continuando aqui no Salmo 38.
onde fala o peso do pecado e a esperança do perdão. Olha, glória a Deus! Como essa palavra é forte, o peso do pecado e a esperança do perdão, né? Então, quando ali Davi se referia ao pedido do perdão, é porque o peso do pecado estava ali pesando o ombro, né? O Salmo 38 é um dos 7 salmos penitenciais, né? O Salmo 6, o 32, o 38, o 51, o 102, o 130 e o 143, atribuídos a quem? A Davi, né? E ele foi composto como um memorial para si e para o povo de Deus, a fim de não esquecermos da disciplina divina, a correção divina que vem através da obediência à palavra, né? O Salmo de Davi para trazer a memória. E esse, meus irmãos, essa palavra reflete uma alma profundamente quebrantada pelo peso de andar fora dos caminhos do Senhor, né? E a coisa que mais que aconteceu no período em que Davi sofreu as consequências espirituais, físicas, sociais, do adultério com Betseba e da morte de Urias, né? Versos, para nós observar em 2 Samuel, versos 11. Então, quando a pessoa ela faz e comete um erro, ou desvia do caminho do Senhor por não vigiar, porque a pessoa, meus irmãos, ela pode ser de Deus, ela pode ser um rei, ela pode ser um ungido, mas se ela não vigiar as setas do inimigo, ela cria um problema para ela, né? Falei aqui, Davi foi encontrado lá cuidando das ovelhas do papai dele, né? E foi ungido rei diante dos seus irmãos e de todos que estavam ali. Já foi ungido, e o tempo passou. Passou, ele foi amadurecendo, teve experiência com o urso, experiência com o leão, teve experiência que Deus continuou ajudando ele ali a derrotar o gigante Golias. Mas às vezes, o pecado, a ambição, a não vigilância, ela é tão grande que Golias fica pequenininho, né? Só que aparentemente parece inofensiva. Quem vê a trajetória ali, eu não estou com a Bíblia aberta agora, lá em 2 Samuel 11, tá? Mas se você estiver, pode abrir a sua aí. Aí você vai perceber que o pecado cega. O pecado cega as pessoas. O pecado nos cega, né? Às vezes tem coisas que você faz, você sendo um cristão, você sendo uma cristã, que você pensa que ninguém está vendo. E que ninguém está sabendo, mas Deus está sabendo. Seu marido pode não estar sabendo, a sua esposa pode não estar sabendo, seus filhos podem não estar sabendo, né? Seu patrão pode não estar sabendo, o pastor da sua igreja pode não estar sabendo. Mas lá no céu existe um Deus que sonda o coração e os rins. Tudo ele sabe, nada passa desapercebido diante dele. Só que Davi ele não pesou, ele não mediu na balança as consequências de quem anda fora dos caminhos do Senhor. Primeiramente, já começou a olhar a mulher de Urias, que era Betseba, se banhar lá no palácio, né? Então ele já sabia que ela se banhava a tal hora, e o inimigo já tinha preparado tudo, preparado a mesa, porque o que ele faz é preparar a mesa
para os desavisados. E vai uma vez e olha, e vai duas e olha, né? É igual a gente. Você passa naquela rua, você sabe que aquela mulher tá lá com aquela roupa mal vestida, te encarando, né? Você sabe que naquela rua tem aquele homem que dá aquela olhadinha para você, aquela olhada sensual, né? É tão fácil de resolver. Mudar de rua, passa para o outro lado, sai fora, né? Sai fora enquanto é tempo. Então ele podia falar assim, nossa, mas aquela ali é a esposa do servo meu que está lá na guerra, mas não. Aí logo já entrou o espírito de adultério, o espírito de prostituição, né? Então a pessoa, ela pode ser o sacerdote, ela pode ser quem for, se ela for homem, ela tem que se policiar, tá? Porque não é o seu terno, não é a sua gravata, não é seu anel, não é sua posição que vai te livrar, não. Da queda, não. Que vai livrar da queda é vigiar. Para que eu vou estar andando com aquela mulher sozinho, sendo que eu posso evitar? Para que eu vou estar com conversinha com mulher ou com homem na internet se eu posso evitar? Aí hoje manda um coraçãozinho, amanhã manda 2 coraçãozinhos, aí manda um oi, aí já tá a porta aberta pro bicho, né? Aí põe aquelas fotos lá com aquele batom, né? Parecendo nem sei lá o que, você sabe. Espírito de pombagira. Pessoa nem é daquele jeito, vai lá no Photoshop, pega aquela coisa feia lá e põe e posta lá. Aí você encontra com a pessoa, você fala assim, uai, que isso? Né? Você assusta, porque o inimigo ele cega mesmo, meus irmãos. Então a pessoa ela não vigia. E temos que vigiar. Porque o peso do pecado, ele é ferrenho, ferrenho, ferrenho. E se Davi tivesse vigiado tudo isso, não tinha dado as consequências que aconteceu. Quem sabe as consequências que aconteceu com ele após ele não vigiar? Após as olhadinhas lá da janela do palácio, Betseba se banhar. Continuando aqui, meus abençoados, vou abrir a santa e gloriosa palavra para não ficar somente nas minhas palavras. Amém? 2 Samuel capítulo 11. Decorrido um ano no tempo em que o rei costumava sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todos de Israel. Eles distribuíram os filhos de Amon e saíram da cidade de Ramá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Aí, ó, o inimigo já lançou a semente, né? Ficou observando. Então Davi mandou mensageiros que trouxessem ela, e veio ela, se deitou com ele. Ora, Betseba tinha acabado de purificar-se da impureza, depois ela voltou para casa. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi, estou grávida, né? Já fez errado, observou a mulher do seu servo, depois foi, mandou chamar, esteve com ela e ela engravidou. Aí, meus irmãos, que é o problema, sabe? O problema é quando a pessoa continua não vigiando. Aí, quando ela não vigia, quando ela para de vigiar,
Aí que as coisas se complicam mais ainda. Aí ele já viu que estava enrolado, né? Mas aí, o que ele planejou? Então Davi enviou mensageiros, manda-me Urias o Heteu, e Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou: como está Joabe? Como se acha o povo? E como ia a guerra? Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Olha só, veja bem, ele foi errado de ficar de olho na mulher do seu servo. Aí foi, coabitou com ela, ela mandou falar para ele que estava grávida. E aí ele querendo livrar daquela culpa, falou assim, bom, eu vou lá, mando ele vir, ela está recente, mando ele vir, ele vai para a casa dele, é claro, vai ficar com a mulher dele, eu estou livre. Mas só que nada oculto que não há de ser revelado, meus irmãos, não adianta, tá? Quando você, meu irmão, minha irmã, eu, fazer qualquer coisa de errado, nós podemos ter certeza que nada há oculto que não há de ser revelado. E nada há escondido que não há de ser sabido. Olha só, então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias o Heteu. Falou, opa, vou mandar ele e estou tranquilo. O cara está na guerra. Aí ele veio, depois Davi falou para ele: vai, descansa na sua casa, né? Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para a sua casa. Deus não permitiu que ele fosse para a casa dele, porque aí seria fácil para Davi. Ué. Ó, ele veio, às vezes a mulher vai ganhar de 7 meses, vai adiantar e tal, e eu estou livre, mas não, Deus não permitiu. Urias não foi para a casa dele dormir com a mulher. Ele falou, bicho, então agora eu estou enrolado mesmo. O que eu vou fazer agora? Né? E aí a Bíblia continua dizendo, 2 Samuel 11, 9. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do Senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo, Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias, e agora? O cara não foi para a casa dele, e agora? O que eu faço? Já fiz tudo errado até aqui, vou errar de novo. Pensou aí, a Bíblia não está falando, não. Você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei, que não faria tal coisa. Olha como ele era fiel ao rei, ao seu soldo, que ele era um soldado, né? Não foi não, acha que ele ia abandonar ele, falou aqui, ó, não foi eu não, tá? O rei ainda falou para ele ainda, então Davi disse a Urias, falou, rapaz, aqui no 10, viu? Você não vem de uma viagem? Perguntando. Por que não foi para a sua casa? Perguntando de novo. Urias respondeu, a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, que era o superior dele, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, estavam na guerra. Como poderia eu ir para casa comer, beber e deitar com a minha mulher? Juro pela vida
do rei que não faria tal coisa. Tanto que ele foi ali justo com o rei, e Deus não permitiu que o rei alcançasse os intentos do coração dele. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu te mandarei de volta, né? Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele, embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar no seu leito na companhia dos servos do seu senhor, e não foi para a casa de novo. Irmãos, o que eu aprendo é que não adianta. Irmã, o que eu aprendo? Não adianta nós tentar fazer as coisas de maneira contrária à palavra de Deus. Davi era um rei. Aí no 2 Samuel 11, você vai ver bem no comecinho o ocorrido, o que aconteceu, como aconteceu, a armadilha, por quê? Era um homem de Deus? Era, mas não vigiou. E isso são muitos aí que não vigia, né? Às vezes dá uma carona aqui, dá um oi ali, e manda um coraçãozinho ali, quando vê já está até no pescoço. Quando vê já está até no pescoço, não tem jeito de sair mais. O que ele fez? Vou explicar de novo para você entender. Ele era um rei, levantou e viu lá uma mulher se banhando. Queria saber quem que era ela, né? Só dele ver já entrou no coração, já queria saber, já trouxe, já deitou com ela. E ela falou: ó, fala pro rei que eu tô grávida, viu? E agora? O marido dela tá pra guerra lá, lutando pelo Israel, e agora? Vou ter que mandar trazer ele. Porque se eu trazer ele, não tá escrito aqui não, mas dá pra gente entender. Se eu trazer ele, ele vai pra casa dele. Primeira noite ele não foi. O rei falou para ele: mas rapaz, você estava tanto dia na guerra e não foi para casa? Falei: não, vou não. Todas as pessoas mais importantes do que minha casa estavam lá no templo, lá, né? A arca, Israel, estava tudo no templo. Meu senhor lá, o meu comandante também no templo, e eu ia para casa? De jeito nenhum, vou ficar aqui na porta do palácio. E ficou lá, na porta do palácio, né? No outro dia, o rei embebedou ele, falou assim: agora embebede ele e ele vai para casa. Aí eu estou livre, mas Deus não deixou. Aí ele fez de tudo para ver se dava certo, mas não deu. Falou: agora só me resta destruir esse cara. Porque como é que eu faço? Né? A mulher dele vai chegar os dias, vai começar a aparecer a barriga, e agora? Né? Aí a Bíblia diz assim, ó, acompanhando aqui com a Bíblia aberta. Então Davi disse a Urias: fica aqui hoje e amanhã eu te mando de volta. Aí não deu certo, o cara não foi de novo. Aí pela manhã Davi escreveu uma carta, pra você ver, quando a pessoa está no erro, ela vai só afundando mais. Ela não quer buscar consertar, ela quer afundar mais. Ele falou assim: agora a única chance minha é mandar matar esse cara. E pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. E na carta escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho para que seja ferido e morra. Decretou a morte do cara. Pegou a mulher do cara, tentou safar de todo jeito, Deus não permitiu e não vai permitir. Se nós persistir no erro, Deus não vai permitir. Nós temos que reconhecer que estamos errados e voltar a servir o Senhor de novo, arrepender, largar a mão, abandonar. É. Aí a pessoa quer vir para o Senhor e não quer abandonar não, quer trazer tudo. Quer trazer a bagagem, tudo aquilo que não presta, quer trazer de novo.
Aí mandou a carta, meus irmãos, meus abençoados e abençoadas, pela mão do cara, e o cara não leu. Olha a fidelidade do cara para com o rei. O cara levou a carta que estava decretando a morte dele e ele não leu. Foi lá e fez tudo certinho. Aí, tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. E alguns dos oficiais de Davi foram mortos, e morreu também Urias o Heteu. Então Joabe enviou a notícia a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem aos mensageiros, dizendo: quando vocês terminarem de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezere? Não foi uma mulher, mas do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e matou em Tebes. Porque vocês chegaram tão perto da muralha? Davi perguntou. Então você dirá: também morreu o seu servo Urias o Heteu. É. Então o cara fez tudo isso aí, meus irmãos. Fez tudo isso aí para ver se ia conseguir dar um jeitinho. Mas não deu certo. Matou o cara, pensou que ia ficar de boa, mas Deus não deixou. Deus não deixou que ele ficasse impune. E mais lá para frente, o profeta Natan vai até Davi. O profeta Natan vai. Estou adiantando um pouquinho aqui para nós não ser muito extenso, né? O Senhor enviou o profeta Natan a Davi e foi falar com Davi e disse-lhe: olha só, hein? Que é o homem de Deus, hein? Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gados em grande número. Davi tinha muitas mulheres, muito dinheiro, era um homem rico, né? Mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha, uma mulher que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou uma dos seus bois para dar de comer às visitantes que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do pobre homem e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez uma coisa dessa, porque não se compadeceu. E estava tão cego que o profeta Natã foi lá relatar a situação dele com relação a Urias e Betseba, e ele estava cego, não conseguiu enxergar. Aí quando o profeta acabou de falar, ele ficou nervosinho. Tão certo como vive o Senhor, disse o Davi, quem fez isso deve ser morto. Aí então o profeta Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul e lhe dei a casa do Senhor
e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel, de Judá, e isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor? Quanta gente despreza a palavra do Senhor para satisfazer a sua própria vontade. Cuidado! Fazendo o que era mal aos olhos dele, como com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Eis que farei com que da sua própria casa venha mal sobre você. Tomarei as suas mulheres, as suas próprias vistas, e a darei a outro homem que se deitará com ela com plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá por isto. Você deu motivos a que os inimigos do Senhor blasfemassem também. O filho lhe nasceu, morrerá. Então Natã foi para sua casa. Né? Então, meus irmãos, esse é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida. Por isso nós temos que estar sempre falando com o Senhor, conversando com o Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor e servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Porque o Senhor é sabedor de todas as coisas. Não adianta nós dar um jeitinho, ajeita de cá, ajeita de lá, ajeita de cá. Isso não é só sobre prostituição, não, viu, meus irmãos? Qualquer coisa que for errada que nós for fazer na nossa vida, nós podemos ter certeza. Nós iremos dar conta a Deus de todas as nossas escolhas. Amém? E a palavra de Deus diz para nós encerrar. Salmos 38, 8. Estou aflito e muito quebrantado, dos gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me forças, e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus inimigos e companheiros afastaram-se de mim por causa da minha desobediência. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Espero que tenham entendido, né? Hoje nós meditamos, meus irmãos, mais sobre a desobediência e a causa que ela traz para aquele que insiste nela. Tá? Meu irmão, você está meio enrolado, está desobedecendo ao Senhor, mas ainda há tempo. Não tente cometer outro erro para tampar isso não, que vai ser pior. Quanto mais você tentar, quanto mais eu tentar, eu sou ser humano, não sou santarrão não. Quanto mais eu tentar dar voltinha nas coisas que tem que ser consertado, jogar debaixo do tapete, não resolver, deixar passar por cima, cuidado. Quem cuida de nós não dorme. Tá? Os olhos do Senhor estão em nossa direção. Então não tem como. Se você ver aqui no capítulo 11 de 2 Samuel, quantas vezes Davi tentou livrar do seu pecado e não conseguiu. Até que a ponto do Senhor dizer que a espada não apartaria da casa dele. E quem conhece a história de Davi sabe o que aconteceu daí para frente. Né? Teve incesto na família, teve os filhos dele,
deitando com as esposas dele. O negócio foi grave. Morte. Tá? Então não é bom desobedecer ao Senhor. É bom voltar aos caminhos do Senhor enquanto é tempo. Tá? Para que Deus possa ter misericórdia de nós. Tá errado? Tá. Mas para que persistir no erro? Ah, mas se eu parar agora vai dar zebra. Eu não consigo parar. Tá. Não consegue? Pior vai ficar se você continuar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis-me aqui, ó Deus, na tua santa e gloriosa presença, agradecendo a Deus por mais um dia, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai amado, Pai querido, eu venho entregar, ó Deus, a minha vida nas tuas mãos, a vida dos meus filhos, a vida do meu esposo. Eu venho te pedir, Deus amado, Deus querido, vai jogando por terra, não provém de ti. Pai amado, Pai querido, te entrega este grupo nas tuas mãos. Pai amado, Pai querido, entrega a vida dessa irmã, Senhor, que está em luto, porque perdeu um filho nas tuas mãos. Eu não quero nem imaginar essa dor, Pai. Mas o Senhor é um Deus que conforta os corações. Deus, quantas mães têm sofrido, quantas mães têm chorado. Mas eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha dar força para cada uma, que o Senhor venha dar saúde. Ah, Espírito Santo de Deus, eu entrego a vida do Iago nas tuas mãos. Toma meu filho nas tuas mãos. Visita agora, Deus, aquele presídio. Vai tocando, ó Deus, da planta da cabeça às plantas dos pés. Vai jogando por terra, demanto e decanta labassuriando todo espírito que não provém de ti. Pai amado, Pai querido, a última palavra é sua e o Senhor não me deu a última palavra na vida dele, Pai. Senhor, guarda, livra, Pai, liberta. Prepara, ó Deus, a saída dele daquele lugar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, eu te entrego cada jovem representado neste grupo nas tuas mãos. Senhor, como o inimigo, o Senhor tem ceifado a vida dos jovens, como o inimigo tem jogado os jovens, Senhor, na cadeia, Pai. Ele tem investido na vida dos jovens, mas no teu nome tem poder, Deus. Eu te peço, Pai, cura, salva, liberta. Toma, Deus, este grupo nas tuas mãos. Abençoa, Deus, cada uma das minhas irmãs, Pai. Ser com cada uma delas. Pai amado, Pai querido, eu te entrego a minha vida nas tuas mãos e te peço a Deus, toca na minha saúde, toca nos meus nervos, toca nos meus ossos, vai jogando por terra toda a dor. Pai amado, Pai querido, toma meu esposo nas tuas mãos, Senhor, toma a saúde dele nas tuas mãos. Pai, eu te agradeço por ser Deus na minha vida, porque se não fosse o Senhor, não estaria nem de pé, Pai. Pai, abençoa nossa noite, Pai. Nos dê uma boa noite de sono na tua presença, em bom amanhecer. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço ao Senhor por essa palavra que o Senhor deu ao pastor Jaime e a ti que ainda a todos os pedidos de oração do grupo. E abençoe o nosso pastor e a todas as irmãs que nos ajudam aqui no grupo Meninas dos Olhos de Deus. Olha, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o teu nome, Pai. Mas agora aqui, Senhor, com alegria de estar entrando aqui e terminando o trabalho que eu não terminei ontem. Eu quero te agradecer, mesmo de coração, pela vida do pastor Jaime, pela vida de todas as meninas dos olhos de Deus, e pedindo ao Senhor Deus que venha com a providência na vida de cada irmão, de cada irmã, aqui dentro desse grupo.
no qual o Senhor me deu de criar, para estarmos sempre em oração pelas nossas irmãs que estão passando por provas. E por isso a campanha quase sempre fala do perdão, do arrependimento, Pai, e do livramento, porque precisamos, ó Deus eterno, que as nossas famílias sejam libertas do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas, Pai. Por isso eu clamo aqui em nome de Jesus, vem fazer a diferença no meio de nós. Venha nos ajudando e nos concedendo um dia de vitória na presença do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Deus. Amém. Eu quero aqui pedir desculpa por ontem não ter deixado a oração, a não ser por escrito, e agradecer a todos que têm nos ajudado aqui no grupo, também no canal do YouTube, tanto o canal de pregação, ou melhor, de campanha e pregações das meninas dos olhos de Deus, como também o YouTube do pastor Jaime, Jaime Nascimento, para quem quiser entrar e tá curtindo também, vendo o trabalho dele lá no YouTube. Amém? E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Eu respondi algumas pessoas no PP, e o primeiro grupo que eu estou entrando é aqui, pela responsabilidade de saber que eu deixei algo sem terminar. Amém? Agradeço a Deus e a todos, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz de Deus. Glória a Deus.